A viagem de Lula e sua comitiva aos Estados Unidos continua rendendo prejuízo ao governo petista por conta das declarações que estão sendo feitas pelo presidente. No vídeo da última terça-feira eu mostrei o discurso vergonhoso feito por Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU e também a parte do discurso de Donald Trump, onde ele afirmou de forma muito clara e tendo o mundo todo como testemunha que ele está disposto a conversar pessoalmente com Lula, desmentindo assim a narrativa que o petista vinha disseminando há meses de que Trump era quem não queria conversar. Já no vídeo de ontem eu mostrei a nova desculpa inventada para fugir de uma conversa, a de que a agenda de Lula estaria muito cheia na semana que vem, como foi dito por Mauro Vieira à CNN, e também mostrei como a extensa comitiva brasileira, de mais de 100 pessoas nessa viagem, é a prova de que Lula colocou a possível solução das tarifas em segundo plano, mostrando mais uma vez que prefere fugir de uma negociação para que o problema persista. Pois bem, depois desses acontecimentos, o presidente participou ontem, no fim do dia, de uma entrevista coletiva com jornalistas, tudo isso ainda em Nova York. O primeiro ponto que eu preciso destacar aqui é justamente em relação a essa possível conversa com Donald Trump. Lula descreveu como foi, na sua visão, o encontro que teve com o presidente norte-americano nos bastidores da Assembleia Geral da ONU e, diferentemente do que fez o seu ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que afirmou que a agenda do presidente estava muito cheia e que a conversa provavelmente seria por telefone, Lula optou por deixar em aberto a forma como esse encontro aconteceria, provavelmente para adiar a necessidade de dar uma desculpa. Na verdade, a resposta de Lula foi vaga como um todo, pois ele evitou até mesmo de citar as tarifas sobre produtos brasileiros. Eu fiz questão de dizer ao presidente Trump que nós temos muito o que conversar, tem muitos interesses dos dois países em jogo, tem muita coisa para discutir sobre a necessidade da gente garantir a paz no planeta Terra, e eu fiquei satisfeito quando ele disse que é possível a gente conversar e quem sabe dentro de algum dia a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva entre Estados Unidos e Brasil e Estados Unidos. É isso que eu quero e eu acho que é isso que ele deve querer também. Pois é, Lula tentou deixar tudo em aberto. A forma como a conversa aconteceria, os assuntos que seriam debatidos e até mesmo a data deste possível encontro. Só que a estratégia adotada por ele não convenceu alguns dos jornalistas presentes. Uma das profissionais de imprensa que estava no local o perguntou novamente sobre esse assunto e questionou diretamente se esse encontro aconteceria pessoalmente. Lula respondeu mais uma vez de forma genérica e simplesmente ignorou essa parte da pergunta. A jornalista então fez questão de pedir mais uma vez, e então a resposta de Lula foi essa. E poderá ser presencial? Poderá ser presencial? Por mim pode ser. Aí nós temos que discutir como é que é a reunião. Como a gente não vai discutir nenhum segredo de Estado, não tem nada, sabe? Para mim pode ser público. Lula pareceu muito seguro ao deixar aberta essa possibilidade. Mas vamos ver se essa segurança toda vai continuar nos próximos dias, se a agenda do presidente não estará muito cheia, como disse Mauro Vieira. Enfim, por falar em jornalistas presentes, assim como existem alguns que colocam o petista em uma ou outra saia justa, existem outros que mais parecem funcionários do próprio governo, pois fazem questão de disseminar narrativas falsas dentro das suas próprias perguntas para facilitar a resposta de Lula. Adivinha só de qual emissora é esse jornalista? Pois é. Fala um pouquinho mais alto, querido. Agora sim. Boa tarde, desculpa. Nilson Clava, repórter da TV Globo. Queria ouvi-lo, presidente, sobre duas questões. Uma, o senhor foi surpreendido com a fala de Donald Trump ou o governo brasileiro já tinha recebido algum sinal, algum gesto por parte da diplomacia ou do governo americano de que eles estariam dispostos ao diálogo, teriam mudado de posição? O governo norte-americano não mudou de posição, como diz o repórter, porque o governo norte-americano nunca disse que estava fechado para conversa. Pelo contrário, Trump sempre manifestou publicamente que estava disponível para negociação. Mas esse tipo de profissional é que publica matérias relatando os fatos, não é mesmo? Agora, essa entrevista ainda teve um outro ponto que eu não poderia deixar de fora. Veja só o que Lula disse nessa quarta-feira na coletiva de imprensa em Nova York. É isso que eu estou imbuído com o desejo de desculpa. Eu estou muito feliz, porque a gente tinha acabado com a fome no Brasil em 2014. Quando eu voltei agora em 2023, a gente tinha 33 milhões de pessoas outra vez passando fome, e nós acabamos com a fome outra vez em 2 anos e meio, e essa coisa é uma demonstração que se todos os governantes do mundo
colocarem o pobre dentro do orçamento, a gente acaba com a pobreza muito rapidamente. Não, o PT nunca acabou com a fome no Brasil. Lula usa o fato do país ter saído do mapa da fome da FAO, que é o braço da ONU voltado à alimentação e agricultura, em 2014 e novamente agora em 2025, para fazer essa alegação. Só que o próprio critério da FAO para essa classificação já desmente essa narrativa. Para que um país saia do mapa da fome da organização, é preciso que o percentual de sua população em situação de subnutrição ou subalimentação não passe de 2,5%. No caso do Brasil, isso corresponde a mais de 5 milhões de pessoas. Ou seja, mesmo que 5 milhões de pessoas estejam em uma situação de fome severa, ainda assim o país fica fora do mapa da fome da FAO. Dados históricos nacionais mostram que, em 2013, quando esteve em seu menor número, o percentual de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave ainda era de 4,2%, o que corresponde a mais de 8 milhões de pessoas. Mesmo com 8 milhões de pessoas não tendo o que comer, Lula ainda tem a cara de pau de dizer que o PT havia acabado com a fome no país naquele momento. E sabe o que é pior? São essas mesmas fontes que são utilizadas hoje por ele para dizer que assumiu o Brasil em 2023 com 33 milhões de pessoas passando fome. Mas não é só isso. Precisamos considerar também o nível de credibilidade da própria FAO e dos seus relatórios. Primeiro porque os próprios relatórios da organização mostram que, em alguns casos, como é o do Brasil, são utilizados dados de pesquisas oficiais do próprio país para fazer a classificação. Ou seja, é muito possível que esses dados tenham sido gerados ou influenciados pelo próprio governo beneficiado com essa classificação. E segundo, porque a FAO, nas duas ocasiões em que o Brasil saiu do mapa da fome, era dirigida por militantes alinhados a Lula. Lá em 2014, o diretor-geral da FAO era o brasileiro José Graziano da Silva, que sempre foi militante pró-PT e pró-Lula, e chegou até a ser ministro extraordinário no primeiro governo do próprio Lula. Agora, em 2025, o diretor-geral é Qiu Dongyu, integrante do Partido Comunista Chinês e amigo de Lula, segundo o próprio. Diante desses fatos, você acha que dá para confiar no que esses relatórios e mapa da fome dizem sobre o Brasil? Pois é, e Lula ainda diz que essas são demonstrações daquilo que governantes do mundo todo deveriam fazer para acabar com a pobreza no mundo. Francamente, desse tipo de fim da pobreza, que é aquele que só existe no papel, o mundo não precisa. Bom, como você acabou de ver, a coletiva de imprensa foi recheada de polêmicas. Mas não foi o único evento do dia a ter falas controversas do presidente brasileiro. Horas antes, em uma reunião de suposta defesa da democracia, Lula acabou provando por si só que a sua defesa da democracia não passa de uma narrativa. Ao contar a história da fundação do seu partido no início da década de 80 e da participação nas eleições presidenciais de 1989, Lula chegou à parte da história em que ele ajudou a criar o polêmico Foro de São Paulo. Fui para o segundo turno e tive 47% dos votos. A partir dessa votação, eu convoquei uma reunião chamada Foro de São Paulo. Convoquei toda a esquerda latino-americana para dizer para eles que era possível, sim, através do uso da organização dos trabalhadores, a gente chegar à presidência da República. E foi assim que nós criamos o Fórum de São Paulo. Ele só não mencionou, de forma muito conveniente, o fato de que teve um velho companheiro na criação desse grupo, Fidel Castro, o conhecidíssimo ditador cubano. Mas o argumento que Lula utilizou para finalizar o seu discurso nessa reunião foi ainda pior. Na verdade, podemos classificar esse argumento como a prova definitiva de que a democracia de Lula é relativa. O que me importa hoje é a gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram. Aonde é e o momento que a esquerda errou. Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmos. Vem cá, que democracia é essa em que não pode existir e crescer uma extrema-direita? É claro que o rótulo é utilizado de forma intencionalmente distorcida por Lula para descredibilizar qualquer um que não concorde com ele. Mas mesmo que ele estivesse se referindo a uma vertente realmente extremista de direita, não é um princípio básico de qualquer democracia a existência de diferentes pensamentos políticos?
Por que é que uma extrema esquerda pode tranquilamente existir? E o próprio Lula, o verdadeiro, aquele que existe por trás da versão paz e amor criada pelos marqueteiros, é um exemplo disso. Sinceramente, eu não consigo entender como ainda tem gente que acredita e que defende que este cara realmente está tentando promover a democracia. As reuniões para discutir o assunto têm como convidados apenas lideranças da esquerda e nelas são discutidas estratégias para simplesmente acabar com qualquer pensamento divergente. Agora eu pergunto, o que é preciso fazer se nem desenhando não está sendo suficiente?